Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo e convido vocês para mais uma aula de matemática. Agora, continuando o nosso conteúdo sobre radicais, vamos agora para as operações com radicais. De início, a gente vai ter que entender como é que a gente faz essa adição. Então, para vocês lembrarem do conteúdo para ajudar nesse, tem um conteúdo aí que vocês já viram em anos anteriores, que é a adição algébrica. Então, por exemplo, vocês já pegaram algumas questões desse tipo. 9x mais 3x menos 15x mais 8x menos x, não é assim? Então, vocês vão somar esses valores e repetir o x. Então, para a gente fazer a adição algébrica de radicais, então vai ser o mesmo sentido. Nesse caso aqui, eu não posso somar um valor que tem x com outro que tem y. Então, bem, para a gente fazer essa adição, eu só vou poder fazer essa adição de radicais semelhantes. Então, para que a gente consiga entender esse conteúdo, a gente traz aqui um exemplo. Que eu tenho 10 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 menos 11 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Percebam que todos esses radicais em comum, eles vão ter o raiz de 3. Então, eu posso fazer essa operação? Sim. Como é que eu vou fazer? Vou fazer simplesmente o seguinte, eu vou só pegar o fator externo de cada um e fazer a operação. Então, quando eu tenho 10 mais 5, 15, 15 mais 2, 17, 17 menos 11, eu tenho como resposta 6. Ou seja, 10 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 menos 11 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, eu tenho como resposta 6 raiz de 3. Lembrando que eu só vou poder fazer essa operação com aqueles que têm radicais semelhantes. Do nosso próximo exemplo aqui, que vocês podem observar, eu agora vou trazer uma soma de raiz quadrada de 50 com raiz quadrada de 18. Eu posso fazer essa operação, eu posso juntar, posso somar? Agora não, porque vocês podem perceber que os radicais aí, eles não são semelhantes. Então, quando você pegar questões desse tipo, a primeira coisa a se fazer é simplificar esses radicais. Fatoral 50 e fatoral 18 nós vamos fazer aqui no quadro. Pegando aqui o nosso exemplo de raiz quadrada de 50 somado com raiz quadrada de 18, eu não vou poder fazer essa soma agora porque esses radicais eles não são semelhantes. Então, para a gente resolver aqui, primeiro eu vou ter que decompor 50, que dá para dividir por 2, que vai dar 25, por 5, que vai dar 5, e por 5 que vai dar 1. Então, o que eu encontrei aqui no lugar de raiz quadrada de 50? Eu encontrei o valor 2 vezes, e eu tenho 5 duas vezes, então vai ser 5 ao quadrado, mais raiz de... Quando eu pegar aqui o número 18 e também fazer essa decomposição, o 18 vai dar para dividir por 2, que vai dar 9, vai dar para dividir por 3, que vai dar 3, e 3 para dividir por 3, que vai dar 1. Ou seja, o meu 18 virou 2 vezes 3 ao quadrado. Percebam agora que aqui é raiz quadrada e eu tenho expoente 2. Então, o que é que eu vou poder fazer? Vou poder cancelar índice 2 com expoente 2. Quando eu cancelar índice 2 com expoente 2, esse 5 aqui ele vai sair do radical. Então, vai ficar 5, que agora vai virar fator externo, mas percebam que vai permanecer raiz quadrada para esse 2 aqui. Então, vai continuar raiz quadrada do 2. Mas o mesmo procedimento. Como aqui é raiz quadrada, o índice é 2 e aqui o expoente também é 2. Vou poder cancelar esse índice 2 com esse expoente 2 e esse radicando aqui 3, ele vai sair do radical. Então agora vai passar a ser fator externo. Então vai ficar 3, só que vai permanecer raiz quadrada para esse 2 aqui. Então, o que agora eu tenho? Antes eu tinha raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 18. Agora eu tenho 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Esses radicais aqui agora são semelhantes? São. Então, como eles são semelhantes, eu posso fazer a operação de adição. Então, eu vou simplesmente repetir aqui os fatores externos, que nesse caso aqui é 5, e esse daqui é 3, e vou repetir esse radical que é o raiz de 2. Então, eu tenho 5 mais 3, eu tenho 8, ou seja, 8 raiz de 2. Continuando aqui com a nossa explicação,
Vamos agora para a multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice. Então, se você vai fazer uma multiplicação de radicais com o mesmo índice, nesse exemplo, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 7, basta a gente fazer um único radical e multiplicar o 2 vezes 7. 2 vezes 7, 14. Logo, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 7 é raiz quadrada de 14. Por quê? Como aqui eu tenho o mesmo índice, eu vou fazer em apenas um radical. Continuando aqui o nosso conteúdo, dividindo expressões com radicais de mesmo índice. Mesmo procedimento. Olha aqui o exemplo. Raiz quadrada de 40 dividido por raiz quadrada de 5. Como o índice aqui é 2, eu vou poder fazer essa operação em um único radical. Então, nesse caso aqui, eu vou ter raiz quadrada de 40 dividido pela raiz quadrada de 5, que está dando raiz quadrada de 8. Fazendo a fatoração, né, fazendo a simplificação, raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Potenciação de radicais. Então, em algumas situações, vocês vão ter aí radicais, né, que vocês vão ter aí um expoente, onde a base, nesse caso dessa potência, vai ser um radical. Então, por exemplo, se eu tenho raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado, a gente pode fazer da seguinte maneira. Então, raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. Então, na verdade, aqui, daquele mesmo conteúdo de potência, nesse caso aqui vai ser a base. Então, para a gente resolver, é raiz de 10 vezes raiz de 10, dois fatores. Então, nesse caso aqui, eu vou ter raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10. Então, como aqui a multiplicação aqui desses radicais, o índice é o mesmo, vou fazer apenas um radical, que nesse caso vai ser o raiz quadrada. Então, aqui eu vou ter 10 vezes 10, que nesse caso aqui vai ser raiz quadrada de 100. E resolvendo a raiz quadrada de 100, se vocês quisessem resolver, aí daria como resposta o número 10. Mas para a gente também fazer aqui um outro exemplo, vamos fazer aqui o raiz quinta de 2 à terceira. Então, raiz quinta de 2 elevado à terceira. Então, para fazer esse exemplo aqui, a base, vai lembrar que é raiz quinta da raiz, quer dizer, raiz quinta de 2 elevado ao cubo. Então, perceba que eu multipliquei aqui porque eu realmente quis fazer essa multiplicação, mas não precisa. Bastaria pegar esse expoente 2 aqui e colocar aqui no 10. Então, fica da seguinte maneira. Raiz quinta de 2 elevado ao cubo. E se você quiser desenvolver isso daqui, né? Isso aqui vai ser a mesma coisa que a raiz quinta de 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. Nesse caso aqui dá raiz quinta de 8. Então, pessoal, continuando aqui o nosso conteúdo, quando vocês se depararem por uma potência onde a base é um radical, né? Para que você não perca tempo, basta você pegar esse expoente e colocar aqui ele próximo ao radicando. Então, por exemplo, raiz quadrada de 3 elevado a 5 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 à quinta potência. Continuando aqui o nosso conteúdo, vamos agora para a racionalização de denominadores. Então, para a gente entender o que quer dizer racionalizar, ele traz aqui um exemplo que tem 1 sobre raiz quadrada de 3. Lembrando do nosso conteúdo lá sobre conjuntos numéricos, a raiz quadrada de 3 ela é um número irracional, ou seja, a raiz quadrada de 3 ela não é um número exato. Então, para você fazer esses cálculos onde o denominador da fração é um número irracional, ele fica muito complicado. Então, a gente precisa de alguma forma matematicamente tirar esse raiz de 3 aqui, que é justamente racionalizar. Então, racionalizar é tirar esse denominador de um número irracional para que ele passe a ser agora um valor racional. Então, como é que a gente faz? Da seguinte maneira. Então, pessoal, se a gente tem 1 sobre a raiz quadrada de 3, e para racionalizar, a gente precisa tirar esse raiz de 3 aqui, mas também não é tirar de qualquer jeito, não é simplesmente apagar e inventar um valor. Então, a gente vai utilizar aqui o princípio
da equivalência de frações. Então, eu vou pegar aqui esse denominador, que é o raiz de 3, e vou fazer uma fração com ele aqui, ó, raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, o princípio é sempre esse. Quando você pegar uma expressão, pegar uma fração, onde o denominador é um número irracional, você vai ter que pegar esse denominador e fazer uma outra fração com ele. Então, essa fração aqui, se você fosse dividir, teria como resposta o número 1. Então, multiplicando por 1, vocês vão ver que o valor ele não vai ser afetado. A escrita sim, mas o valor não. Então, continuando, a gente faz assim, ó. 1 vezes 1 raiz de 3. Lembrando que esse valor aqui ele vai multiplicar o fator externo. Então, 1 vezes raiz de 3 continua raiz de 3. Se eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 3, como aqui o índice é 2, eu vou fazer apenas um único radical e fazer 3 vezes 3, que eu tanto posso colocar 9, como eu posso colocar 3 ao quadrado. Então, 3 vezes 3, vou colocar aqui 3 ao quadrado. Continuando, aqui no numerador vai continuar raiz quadrada de 3. E agora, lembrando lá das minhas propriedades, né, que a gente aprendeu das nossas propriedades, aqui eu tenho índice 2 com expoente 2. Vou poder cancelar e nesse caso aqui vai ficar só o 3. Perceba, a escrita ela não vai ser a mesma. 1 sobre raiz de 3, a escrita não é a mesma coisa. Mas se você pegar esses valores e dividir, você vai ver que vai dar o mesmo valor. Então, quando você dividir 1 por raiz de 3 e raiz de 3 por 3, você vai encontrar o mesmo valor. Então, isso é racionalizar. Então, pessoal, agora continuando aqui o nosso conteúdo, vamos agora para a potência com expoente racional. Então, vocês já viram aqui, né, quando o expoente ele é um número natural, quando o expoente é um número inteiro, e agora vamos ver quando o expoente é um número racional. Então, para essa parte aqui, vocês vão ter que dar bastante atenção quando o expoente for uma fração. Então, quando o expoente é uma fração, como é que a gente deve proceder? Então, pessoal, no exemplo aqui a gente tem raiz cúbica de 2 à quinta. Então, aqui a gente tem um radical e a gente pode transformar esse radical aqui em uma potência com expoente fracionário, aonde o radicando vai ser a base da minha potência. Esse expoente vai ser numerador aqui da fração. E esse índice vai ser denominador. Então, perceba que raiz cúbica de 2 à quinta, isso aqui é a mesma coisa de 2 elevado a 5 terços. Da mesma maneira que se eu tiver uma potência com expoente fracionário, eu posso transformá-la em um radical. Lembrando que o numerador da fração fica sendo o meu expoente, e o meu denominador fica sendo o meu índice. Continuando sobre potência com expoente racional, agora a gente tem aqui um exemplo, então, que vai perguntar o seguinte: qual é o valor da expressão 81 elevado a 0,75? Aparentemente uma questão complicada, né? Mas vamos resolver aqui no quadro. Então, pessoal, 81 elevado a 0,75. Então, esse 0,75, se você for transformar ele em uma fração, você vai lembrar que 0,75 é a mesma coisa que 75 sobre 100. E que se você for simplificar ainda mais, isso aqui vai ser igual a 3 quartos. Ou seja, 0,75 vale 3 quartos. Então, substituindo, vai ficar 81 elevado a 3 quartos, que eu posso agora resolver de duas maneiras. Ou eu posso fatorar esse 81, ou então posso transformar isso aqui em um radical. Então, se eu quiser fatorar esse 81 aqui, ele é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Então, 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4 elevado a 3 quartos. Então, como é que eu tenho agora uma potência de potência, eu vou poder repetir a base, que é o 3, e lá na nossa propriedade a gente vai lembrar que potência de potência eu vou multiplicar os expoentes. Então, quando eu multiplicar 4 vezes 3 quartos,
4 vezes 3 é 12. 12 para dividir por 4 é 3. Ou então simplesmente cancelando esse 4 com esse 4. Então aqui eu vou ter 3 ao cubo. E 3 ao cubo, para vocês lembrarem, é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, pessoal, eu também posso resolver esse mesmo exemplo aqui de uma outra maneira, né? Aplicando aí os radicais. Então, vai ficar raiz, nesse caso aqui, a base fica sendo o radicando. Esse 4, que é o denominador, vai ser o meu índice, vai ficar raiz quarta. E o numerador, ele vai vir aqui como expoente. Então, fazendo o mesmo procedimento aqui desse 81, já fatorando, que vai ser 3 a quarta, vai ficar o seguinte, vai ficar raiz quarta de... O meu 81 vai ficar 3 a quarta. E isso daqui elevado a 3. Olha o que eu fiz. Simplesmente peguei esse 81 e fatorei, né? Eu decompus ele em fatores primos, que é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Continuando aqui, eu vou ter raiz quarta de 3. Agora perceba, esses expoentes aqui eu vou poder multiplicar. Então, 4 vezes 3, aqui vai dar 12. Perceba agora que eu tenho raiz quarta de 3 elevado a 12. E eu vou poder simplificar esse 4 e esse 12, né? Por quanto? É por um valor que aqui no mínimo fique raiz quadrada. Então aqui vai ser por 2. Quando eu dividir por 2, eu vou ter raiz quadrada, porque vai ser 4 para dividir por 2, fica 2, então fica raiz quadrada de 3 elevado a 12 para dividir por 2, nesse caso aqui vai ser 6. E para fazer mais propriedades ainda, como aqui é raiz quadrada, eu vou ter raiz quadrada de... O que é 3 elevado a 6? Nesse caso aqui vai ser 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, como aqui vai ser índice 2, eu vou poder cancelar com esses expoentes 2. Então, eu vou cancelar índice com expoente. Nesse caso, vai sobrar só fora do radical 3 vezes 3 vezes 3. E a gente sabe aí que 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, vocês percebem que dá o mesmo valor, procedendo dessa maneira ou dessa maneira. Então, pessoal, vocês puderam perceber aqui do nosso exemplo que 81 elevado a 0,75 traz como resposta o valor 27. Então, para que a gente possa concluir, né, essa nossa aula, a gente traz mais desafios para vocês, que diz o seguinte: resolva a seguinte expressão: 4 raiz quadrada de 18 menos 6 raiz quadrada de 2 mais 1 mais 9 raiz de 3 menos raiz quadrada de 75. Que vocês vão ter vários conteúdos que vocês vão precisar aplicar aqui, esses conteúdos que vocês viram nessa videoaula. Como segundo desafio, que vai trazer o seguinte: sabendo que as medidas estão expressas em centímetros, calcule a área do retângulo abaixo. Então aqui na base eu tenho raiz quadrada de 75 e na altura eu tenho raiz quadrada de 12. Então lembrar que a dica primeiro é fatorar, né? Fazer a simplificação desses radicais. E lembrar que para se calcular a área do retângulo é base vezes altura. Então, pessoal, assim a gente termina mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido e espero vocês nas próximas aulas. Até logo!